Pronto, gente. Comecei aqui a gravação dessa continuidade do tutorial que a gente vinha fazendo com o jogo Frog. Na primeira etapa, eu tinha mostrado como fazer esse jogo, onde você controla esse sapo se deslocando aqui no mapa. Na gravação, como a gente está aqui com a gravação, o Discord e tudo mais, a movimentação das peças no cenário vai ficar realmente mais lenta. Mas se você acessar o jogo lá no link que eu compartilhei, você vai conseguir ver mais ele fluir numa velocidade diferente dessa daqui. Então ele está bem lento assim, mas quando você interage lá, ele tem uma outra velocidade. Hoje minha ideia é colocar mais carros na tela, passando aí pelo cenário, inclusive em posições aleatórias. E para a gente colocar mais carros, vai ser mais prático que eu manipule as informações do carro, armazenando elas inicialmente no vetor, que me permitiria crescer o quanto eu quisesse a quantidade de carros, sem ter que ficar alterando tanta coisa assim no código. Uma pequena alteração e eu boto lá um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto carro. No jogo, como está agora, na versão que estava até onde eu tinha feito o último vídeo, não tinham colisões. Ou seja, o sapo andava, mas não batia em nada. Eu tinha feito até o ponto onde não tinham colisões. Vou começar então, antes de adicionar mais carros, eu vou adicionar primeiro as colisões. Para adicionar as colisões, eu vou utilizar uma biblioteca do P5, que é essa daqui, a P5 Collide 2D. Nessa biblioteca, ele tem já várias colisões implementadas, ele facilita muito o processo de fazer colisão. É bem mais prático do que seguir os tutoriais que a gente tinha feito, onde você faz a colisão no braço. Normalmente é uma colisão entre uma esfera e outra esfera, um quadrado e um quadrado. Aqui é mostrado como fazer colisões um pouco mais interessantes, porque já estão feitas. Você vai usar uma função que detecta vários tipos de colisão. Só para ilustrar, deixa eu saltar aqui para o site deles. E aqui no site dessa biblioteca, dos criadores dessa ferramenta, eles têm aqui uma listagem de quais são as funções que existem nessa biblioteca de colisão. Ele tem, por exemplo, deixa eu voltar aqui no começo. Cadê aqui? Ele explicando como é que adiciona. Aqui está a lista das funções. Tem colisão ponto com círculo, ponto com elipse, ponto com retângulo, ponto e linha, ponto e arco, retângulo e retângulo, círculo e círculo e por aí vai. Qualquer combinação de estrutura só não tem elipse com elipse. Se você quiser elipse com elipse, é melhor usar aquilo que a gente já tinha mostrado nos tutoriais anteriores. Em tutoriais que tem no nosso SIGA, você consegue ver uma forma de fazer essa colisão elipse com elipse, que é calculando a distância entre o centro das duas elipses e subtraindo os raios. Você consegue fazer uma colisão entre duas elipses e até mesmo entre dois círculos. Se você desenhar essas elipses como se fossem círculos, funcionaria como essa função aqui de colidir dois círculos. Então é por isso que eles não colocaram aqui, que você pode, no caso, fazer com duas elipses, naquele modelo que a gente já tinha ensinado antes. Aqui tem as outras combinações de primitivas geométricas. Então tem combinação de todas as primitivas geométricas que estão disponíveis no P5. Para o exemplo que a gente tem aqui, eu tenho duas imagens. Nossa, tá ficando bem lento. O carro mal passa aqui na tela. Mas enfim, para esse exemplo eu tenho que essas imagens elas são como se fossem retângulos. Então esse sapo é como se fosse um retângulo, o carro também é como se fosse um retângulo. Como eles se parecem com retângulos, eles se comportam como se fossem retângulos, inclusive meu carro nem tem o canal de transparência, você está vendo que tem uma borda branca ao redor do carro, tem um plano de fundo no carro. O meu sapo não, uma figura com transparência, então é mentira, também não é não. Tem uma borda escura aqui ao redor do sapo, mas como eu coloquei também o fundo com a mesma cor da borda do sapo, do plano de fundo do sapo, parece que o sapo tem transparência, mas não tem não.
era para ter o carro. O carro já foi desenhado com um tipo de imagem, que é a PNG, que permitiria transparência. Mas eu estava com pouco tempo, eu não teria transparência, não coloquei o canal de transparência dele, mas você poderia colocar caso queira no seu jogo. Isso faria essa parte branca aqui do carro, né, que é o plano de fundo dele, desaparecer. Ficaria só o carro sem esse contorno branco ao redor dele. Bom, como é que eu vou usar aquela biblioteca? Você pode baixar aqui, se você vir até o link aqui, ele explica você como baixar. Tá dizendo aqui no comecinho, deixa eu botar o topo da página, aqui mostrando os arquivos que tem nela. Eles diz que você pode baixar, depois de baixar você coloca o arquivo aqui no seu projeto. Então você baixaria, viria aqui no projeto, aqui nessa parte dos arquivos. Eu sempre deixo a minha aberta porque eu sempre estou olhando quais são os arquivos que eu estou mexendo. Principalmente quando eu comecei a mexer com figura, é bom olhar qual é o nome das figuras que você tem. Aí, se você tiver baixado, é só você fazer o upload para cá. Eu recomendo deixar na mesma pasta que está aqui, então faz upload direto nessa pasta. Porque depois, quando você quiser usar, se quiser referenciar, quer usar aquelas referências, aquelas bibliotecas, na verdade, você vai vir aqui nesse arquivo index, nessa parte aqui que tem os scripts, você vai adicionar especificamente esse script que você adicionou. Por exemplo, do jeito que está aqui agora, eu tenho um script que é esse arquivo aqui. Ó. Os scripts são todos os arquivos com extensão .js. Então aqui eu tenho um script que é sketch.js, que é justamente esse arquivo que eu estou escrevendo os códigos do P5. Ele também é um script. Se você vem aqui no index, você vai ver que ele está aqui. Ó, tem uma parte aqui que ele diz que está adicionando esse arquivo. É sempre uma linha de código com essa cara aqui, script src igual o nome do arquivo que você está adicionando. No caso, esse HTML, esse código aqui dessa index.html, ele está adicionando o arquivo sketch.js a ele, e adicionando como se ele fosse um script. Então é assim que esse arquivo HTML consegue visualizar o que você escreveu no arquivo JS. Se você quer outros JavaScript, como a gente já usou anteriormente, você vai ter que adicionar com uma linha de código parecida com essa. Parecida, mas com uma diferença, que é, sempre que você vai adicionar um arquivo novo ao seu projeto, você vai criar uma linha de código nova desse tipo aqui e vai aqui dentro dizer qual é o nome desse arquivo. No caso, se você baixar e fizer o upload para cá, aqui nesse igual, você vai colocar justamente o nome desse arquivo que você vai ter baixado, que vai ser alguma coisa assim, collide2d.js ou collide2d.p5.js. O nome que ele tiver, que você vai conseguir ver o nome dele aqui, todo o nome e extensão dele, você vai colocar aqui nesse RC. Mas é uma linha nova, você não vai passar por cima dessa daqui não, você vai copiar ela e vai colar uma linha nova. Tanto é que eu vou fazer isso aqui agora, só que eu vou fazer de um jeito diferente. Ao invés de baixar e trazer para cá, eu não vou nem baixar, eu vou usar diretamente da internet. Como? Aqui, além da opção de baixar, ele dá uma outra opção, que é usar um link externo. Quer dizer que você não vai nem baixar o bicho, você vai usar ele que está guardado no HD de um outro computador, no outro canto lá, e tem um link, né? Tem um endereço desse arquivo lá nesse HD. Ele está oferecendo aqui dois links diferentes para você usar, dois endereços diferentes da internet para você usar, e nesses endereços tem esse código lá. Se você baixar, ele vai explicar aqui que você tem que fazer algo mais ou menos assim. Você tem que botar um arquivo assim, um trecho de código assim lá, ou assim, e você baixa e segue o modelo que eu estava dizendo a você. Se você não baixar e usar o link externo como eu vou fazer, é quase a mesma coisa. Só que ao invés de ter baixado, eu vou apenas ali pegar um script, vou pegar, por exemplo, esse script aqui, ó, pegar esse primeiro que aparece aqui, eu copio ele, colo aqui, e aqui no lugar de src, eu vou apagar isso aqui tudo, essa parte aqui toda que está entre aspas, e vou colocar o endereço desse arquivo novo que eu estou querendo importar. No caso, eu estou querendo importar um desses dois aqui.
Deixa eu botar aqui de novo. Vou pegar um desses dois aqui. Vou pegar esse aqui, por exemplo. Ó. Vou copiar ele aqui e vou colar aqui nesse canto. Agora eu vou conseguir usar essa biblioteca de funções. Ele, quando for executar, ele vai lá nesse HD, vai olhar esse arquivo e vai dizer, não, tudo bem, está associado agora, eu consigo ver ele, consigo usar ele de alguma forma. Antes de a gente começar a aula, eu já tinha feito isso, eu peguei o outro link, que é esse aqui de cima, ó. Esse cdn.jsdelivery alguma coisa. Se a gente voltar aqui, vocês vão ver que o outro link é esse, ó, cdn.j, já tinha copiado e colado lá, para fazer minha colisão. Então é por isso que não precisaria desse aqui, porque eu já peguei a outra opção. Fica redundante botar isso aqui. Então eu vou até tirar, deixar só esse outro. Eu já tinha feito esse processo de copiar, colar, modificar isso aí. Então vou manter. Salvei. Vim ali em arquivo, salvar, a bolinha, tem uma bolinha preta que fica aqui, marcando quando você mexeu no arquivo, mas não salvou ele. Então, sempre que estiver marcando uma bolinha preta aqui no nome do arquivo, na parte superior aqui do nome, ele está indicando para você que o arquivo não está salvo. Então, é melhor que você venha ali em arquivo, ou file, né, e aperte o botão de salvar para salvar o seu trabalho. Agora que eu já incorporei a biblioteca, vou voltar para o meu arquivo de sketch, o sketch.js, e aqui eu vou escrever usando já essas funções para colisão. Para fazer essas colisões, eu fiz o seguinte, eu criei aqui duas variáveis, eu acho que eu nem vou precisar das duas, mas criei duas variáveis. Uma, collision, e a outra que eu chamei aqui de kill. Que é essas variáveis aí? Elas vão ser duas variáveis do tipo lógico. Elas vão começar inicialmente com um valor falso para dizer que está falso, não colidir com ninguém ainda. E o kill eu vou deixar ela falsa também para dizer que não, o sapo não morreu ainda. Então sempre que o carro se chocar com o sapo, eu vou dizer que o estado de kill, né, de morte do sapo, vai estar true, então ele vai de alguma forma morrer, né, perder uma vida. Eu vou usar isso para depois contabilizar que ele está perdendo vidas. Talvez a gente até nem precise disso aqui. Eu vou avaliar enquanto a gente vai produzindo o código. Então, que deixei essas duas variáveis aqui e vim aqui, só comecei elas com falso. Tá falso e collision e tá falso também aqui em kill. Beleza, ótimo. Com elas ali em falso, eu vou começar aqui o meu código. Essa parte aqui inicial está muito igual como estava na primeira versão. Mas aqui no hora de desenhar, se vocês voltarem para o tutorial anterior, se voltarem alguns vídeos, né, quando eu postar essa versão aqui, ela já vai estar com toda essa parte aqui explicada e vai estar logo no final do outro, então vocês vão conseguir voltar nos vídeos anteriores, na playlist e ver que na versão que eu tinha deixado da última vez, aqui na imagem do carro, na imagem do sapo, eu tinha apenas três variáveis, que é uma variável que está com a imagem daquele elemento que eu estou desenhando, no caso aqui a imagem do sapo, e as coordenadas, o par x e y, de onde eu estou desenhando tanto o sapo ou então o carro naquele momento. Eu coloquei aqui nesse desenho da imagem mais dois valores, mais dois parâmetros, que são o quê? Esses dois aqui, eu posso colocar eles aqui na função image para delimitar qual é a largura e qual é a altura que você quer desenhar aquela imagem. Então você pode escrever essa função só até aqui, recebendo três valores. Você pode colocar ela com até 5 valores, onde o valor 4 e 5 eles representam qual é a largura e a altura dessa imagem que você quer desenhar. No caso aqui, eu estou desenhando o sapo para ele ficar com a largura 60 por 60. Quando você não especifica isso, ele vem com a largura padrão dele, que ele está lá especificada. Fiz a mesma coisa aqui com o carro, coloquei aqui uma largura e uma altura no carro. Se você também deixar essa parte aqui, não escrever esses dois últimos aqui, esse elemento 4 e elemento 5, ele fica com a largura e a altura que ele vem de fábrica, que está definido lá na imagem. Aqui eu tenho já, no caso, as imagens com largura e altura, porque eu vou precisar disso para a hora da colisão. Ele precisa saber qual é a largura e a altura para verificar a colisão entre dois retângulos.
Então, fiz essa modificação aqui. Com isso, com essas modificações aqui, eu venho agora para a hora de fato da colisão, onde eu vou utilizar essa função aqui para colidir dois retângulos. Eles vão verificar, essa função vai verificar se esses dois retângulos estão colidindo. Que dois retângulos são esses? Um é esse retângulo desenhado ali ao redor do carro, e o outro é um retângulo que a gente não está vendo, mas que esse sapo, a imagem dele ele é um quadrado, um retângulo na verdade. E por ele ser um retângulo, mais que a gente esteja vendo, eu consigo usar ele com essa função de colidir dois retângulos. Como é que funciona essa função de collide rect rect, né? Colidir dois retângulos? Você primeiro passa quatro valores representando o perorretângulo. Os quatro valores que representam o perorretângulo são o x do perorretângulo, o y dele, a largura e essa altura dele. Vejam que quando eu criei aqui o sapo, eu disse ó, que a coordenada dele é x, a coordenada x dele é uma variável chamada x, a coordenada y é uma variável também chamada y, eu disse que a largura era 60, a altura era 60. Então ficou aqui ó, esses quatro valores. Depois eu fiz a mesma coisa aqui com o carro, ó, as coordenadas do carro são as variáveis xk e yk, a largura dele é 80 e a altura está 40. Quando eu vim aqui, coloquei também esses quatro valores. Então, é uma função que recebe 8 valores, recebe um monte de coisa, que são as coordenadas e as larguras, e a altura também, tanto do primeiro retângulo como do segundo retângulo, que no caso aqui são duas imagens, mas ele vai funcionar do mesmo jeito porque ele não está se importando com se você desenhou ou não retângulos. Ele está dando coordenadas de onde essa coisa está no espaço naquele momento. Então, tem um retângulo imaginário ali nessas coordenadas, com essa largura e essa altura, e tem também um retângulo hipotético nessas coordenadas, com essa largura e essa altura. Com essa função, ela vai retornar uma coisa que é verdadeiro ou falso. E quando ela retornar, vai para dentro dessa variável aqui, collision. Então, quando isso acaba, a collision está com o valor verdade ou o valor falso. Então, sempre que essa linha 63 for executada, ele vai estar com o valor verdadeiro ou então com o valor falso, com uma dessas duas possibilidades. De modo que o meu código avança, chega na linha 66, vou até comer uma linha aqui, deixar aqui na 65. Chega na linha 65, ele pergunta, a colisão agora, nessa repetição aqui do draw, está como verdade? Se tiver como verdade, lembrando que naquela lista do tipo lógico, quando você está com uma variável lógica, se ela está com o valor verdade ou com o valor falso, não importa, você sempre pode usar no if a pergunta assim, ó, if o nome da variável. Com if o nome da variável, se ela é uma variável lógica, uma variável booleana, ela, quando você pergunta, você está perguntando se ela é verdade. Quando você faz if e só o nome dela, é o mesmo que perguntar se ela é verdade. Quando você faz exclamação e o nome dela, é o mesmo que perguntar se por acaso o valor dela está falso. Então, if o nome dela, está perguntando se é verdade. Quiser perguntar se está falso, você vai ali e bota uma exclamação. Claro, você também podia fazer do modo por extenso, né, que é perguntar se ela é igual a true. Vai funcionar do mesmo jeito. Se a colisão tiver com true, né, tá com o valor verdade em algum momento, ou seja, ele passou na linha 63 e saiu com verdade, quer dizer que foi detectada a colisão. Se foi detectada a colisão, aí você vai dizer que kill é true, ou seja, o sapo vai se lascar, né, ele vai perder uma vida. No que ele perder uma vida, a gente tem que dizer o que, é que acontece. Aí, se kill ficar true, acontece o quê? O que é que vai suceder, né? Eu estou fazendo o seguinte, sempre que o kill é true, eu estou deixando ele, fazendo ele voltar a ser falso, é meio estranho isso, vou até tirar aqui. Acho que desse jeito pode ficar meio incompreensível. Vou tirar isso aqui por enquanto. Eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou dizer que a posição y do sapo, ou uma variável aqui de posição em y, vai receber o valor 200.
E depois eu vou. Essa função aqui é uma função que, se você voltar aqui nos vídeos, vai lembrar que a gente teve que limitar aqui o movimento do sapo para ele não passar aqui das bordas. Para isso eu usei uma função chamada constraint, que ela limita o movimento. Você pode dizer, ó, você pode usar constraint para dizer que o sapo vai andar como ele quiser, mas ele vai ficar limitado a 0 e a 375. Ele não passa desse limiar aí. Então a gente usou isso daqui para limitar qual é a movimentação do sapo aqui na tela. Então, se você botar alguns vídeos, vai ver como é que a gente fez essa movimentação aí. Aí, continuando aqui, usando essa movimentação, eu disse que esse movimento que eu vou fazer com o sapo vai fazer com que essa variável receba 200, que é para ele voltar para o ponto 200. Eu vou fazer ele voltar para o y200. Aí eu uso isso aqui para atualizar o verdadeiro y do sapo, que está nessa variável y. Eu estou imprimindo esse opa, mas agora não precisa mais, eu estava só usando para verificar, né, a posição, se eu estava fazendo corretamente esse algoritmo. E agora está ficando super lento, está na hora de eu parar a gravação. Meu mouse está vivo, com vida própria. Deus do céu. Vou ver se eu consigo agora, pronto. Vou apagar essa parte aqui que eu não preciso mais. Está na hora de eu desligar alguma coisa aqui no meu computador. Não está mais aguentando. Vou fazer o seguinte, vou salvar aqui. Vou pausar aqui a gravação. Primeiro vou pausar aqui a execução. E vou pausar a gravação e vou voltar já já continuando esse processo de colisão para a gente testar e ver se vai dar certo o que a gente queria.